Ok, vamos ao penúltimo julgamento. Voltando à página 5. Informativo 643, outubro de 2011, precatório. O regime especial imposto pela emenda 62 de 2009. Como todo mundo sabe, eventuais decisões desfavoráveis à fazenda pública devem ser adimplidas mediante precatório judicial. Então, quando tem alguma obrigação de pagar, o erário, a fazenda pública, só paga mediante precatório. Artigo 100 da Constituição. E o grande problema é que há muito tempo tem muito Estado, aliás, não tem nenhum Estado em dia, tem muito Estado atrasado com pagamentos de precatórios. Com base a facilitar tal, digamos assim, inadimplência, ou pelo menos para minimizar até agora o prejuízo causado à população, veio essa emenda 62 de 2009 e altera o artigo 97 da DCT. E fixa um prazo de 15 anos para pagar os precatórios pendentes. Obviamente, o Conselho Federal da OAB vai chiar, falar, meu Deus, 15 anos? Isso é a chamada emenda do calote. E o relator, ministro Aires Brito, falou, realmente é um absurdo criar esse regime especial de pagamento precatório pelo Estado. Mas isso, Aires Brito, muito antes de você ser ministro, o culpado é o Supremo. Por quê? E eu trago para vocês. Por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o não pagamento de precatório judicial não enseja o cabimento de intervenção federal. Significa dizer, uma vez demonstrada a ausência de recursos, não seria cabível intervenção federal por descumprimento de decisão judicial. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte. Quando você estuda intervenção federal, você vai ver que o artigo 34 prevê que é caso de intervenção federal da União nos estados, o não cumprimento de ordem ou decisão judicial. Ué, o precatório não é uma decisão judicial, não é uma ordem, pague. E aí o Estado vai e não paga, ele tem 100 milhões e destina 1 para pagar precatório. Vai virar uma bola de neve. E aí vem o Supremo e fala, não tem problema não. Isso não dá aso à intervenção federal. Por quê? Julgamento político, diz a doutrina. A intervenção federal tem natureza jurídica de quê? Limitação circunstancial ao poder de emenda. Se o Supremo Tribunal Federal entendesse de forma diferente, ferrou. Ele ia simplesmente parar todas as reformas feitas no Brasil. Estado do Piauí não pagou precatório, intervenção federal. Opa, intervenção federal, limitação circunstancial ao poder de emenda. Não pode ter emenda constitucional. Para a reforma política. Para a reforma tributária. Agora Rio de Janeiro também não pagou. Para a reforma administrativa. São Paulo também não pagou. Para a reforma previdenciária. Meu Deus, que absurdo. A dívida foi acumulando. Veio a emenda 62 e solucionou. 15 anos para vocês pagarem. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. O ministro Carlos Aires fala, realmente, a emenda é inconstitucional. Muito interessante isso que ele fala. Primeiro, tem um vício formal importante. Todo mundo sabe que a emenda constitucional tem uma limitação formal. Qual é o quórum que eu preciso para aprovar uma emenda constitucional? 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso. Com o presidente tinha urgência na votação, o que eles fizeram? Votação em primeiro turno. Quem vota? Aprovado. Beleza. Votação em segundo turno. Aprovado. Porra, em menos de meia hora? Isso é votação em 2 turnos? E aí, pela primeira vez, o Carlos Aires fixa um prazo em que ele fala, uma votação em menos de meia hora não pode ser considerado 2 turnos. Haveria um vício de constitucionalidade formal. Mas agora eu vou fazer uma crítica que não está no informativo. Eu vou fazer. É engraçado, né? Vocês lembram de como é que foi a famosa e tão criticada súmula vinculante do uso de algemas? Qual é o requisito para a súmula vinculante? Reiteradas decisões.
O que você entende para reiterar a decisão? Decidir isso hoje, decidir isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aí eu crio uma súmula vinculante. Eles votaram recurso extraordinário, dali a 10 minutos votaram outro e falaram, julgamento conjunto. Reiterar as decisões, súmula vinculante, não pode mais ter algema. Você, STF, usa o reiteradas em 5 minutos. E o Congresso não pode usar 2 turnos e meia hora. O Gilmar ainda fala que não pode. Exatamente. Ou seja, aí eu estou fazendo a crítica que não está no informativo. Interessante que ele fala que 2 turnos teria que ser pelo menos em dias diferentes e não em menos de 1 hora de votação. Segundo, é o mais importante, vício material de constitucionalidade. Permitir o pagamento precatório em 15 anos seria uma violação ao princípio da moralidade administrativa. Tá, isso é meio vago. Mas o mais importante, que o aluno esqueceria de fundamentar, a razoável duração do processo. É o novo artigo 5º, inciso 78 da CF. Razoável duração do processo. O que é razoável duração do processo? De novo, o Supremo não diz. Ele não diz o que é prazo razoável para a impetração de mandado de junção ou de impromissão. Ele não diz o que é prazo razoável para concessão de liminar em ADIM. E também não diz o que é prazo razoável para a duração do processo. A única coisa que o Supremo fala é: não pode se considerar tal dispositivo atribuir culpa ao magistrado se houver uma brecha na lei. Como assim? Vou te fazer uma pergunta. Pô, Júlio, 5 anos até agora não tem sentença. De quem é a culpa? É do juiz ou da Edinburgh Barros de declaração disso, daquilo, de agravo? É dos recursos cabíveis pela legislação processual. Então eu não posso imputar nenhuma responsabilidade nem ao juiz, nem ao Estado. Artigo 133 do CPC. O juiz só responde civilmente por fraude ou dolo. O que não é o caso das brechas da lei. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eu acho que foi um julgado, mas que era sobre esse tema. Que antes dessa emenda teve uma outra, eu acho que era do artigo 78. Era outro calote. Era outro calote, Aí eu acho que foi o Celso Melo falou que também violaria a separação de poderes, porque você estaria tornando uma sentença judicial sem... É verdade. É verdade. E nesse julgamento agora, embora não tenha sido informativo, ele repete e faz menção. Como é que você vai permitir ao legislador constituinte de derivado reformador, né, digamos assim, que venha a alterar uma decisão minha? Mas aí o contra-argumento é esse que eu falei, meu filho, se você mesmo torna a sua decisão inexequível ao permitir que a fazenda não pague nunca, aí agora virou um montante, amigo. Agora você vai já fazer o que com isso? Vai mandar pagar em 6 meses? A culpa é de vocês, de ter permitido esse raciocínio há tempos atrás. Digamos assim, é o contra-argumento. Já não teve um calote já? Foi julgado, acho que foi esse fundamento dele, foi exatamente o mesmo foi o mesmo caso. Eles produziram a mesma... E agora repete. Esse julgamento aqui é gigante, que ele passa a maior parte do tempo repetindo isso daí. Eu só sintetizei para vocês, mas é igualzinho. E por último, informativo 647. Lei da ficha limpa e hipóteses de inelegibilidade. Isso também tá bom, hein? Tá bom de ser cobrado em prova, porque afinal o ficha limpa ficou para o ano que vem. Mas saiu agora o informativo de novembro/dezembro. Já estamos agora em dezembro. E já temos aqui extraoficialmente alguma informação para passar para vocês. Qual é o grande problema da ficha limpa? Vamos lá. O artigo 14 da Constituição enumera os chamados direitos políticos. E, como qualquer princípio constitucional, o próprio direito de sufrágio pode ser restringido. Como eu falei para vocês, o artigo 14, ele traz diversas formas de expressão da soberania popular. Qual é o núcleo essencial disso? O direito de sufrágio, o direito de votar e o direito de ser votado. Aqui é possível separar 2 espécies de capacidade. A capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar, a chamada alistabilidade. Capacidade eleitoral passiva diz respeito à capacidade de ser votado,
as chamadas condições de elegibilidade. Ok. O artigo 14 tem diversos parágrafos. E tais parágrafos enumeram também as chamadas condições de elegibilidade. Quais casos em que os políticos ou os cidadãos não podem ser eleitos? As chamadas condições inelegibilidades, que a doutrina chama de direitos políticos negativos. Então ele não pode ser votado em razão de parentesco, a chamada inelegibilidade reflexa. Ah, já votei, já teve um governador que era o marido, garotinho, aí vem a esposa, Rosinha, agora não pode vir nem marido nem esposa, tem que dar vez para mais alguém, vem o Sérgio Cabral. Reeleição, só é permitida uma reeleição, agora já foi 8 anos, tem que vir outra pessoa. Isso tudo corresponde aos chamados direitos políticos negativos. E aí, por fim, o parágrafo 9º do artigo 14 dá uma brecha, que ele fala, por motivos legais. Ou seja, o próprio Constituinte delega ao legislador infraconstitucional, ó, você, se quiser, estabeleça outras hipóteses de inelegibilidade. Veio uma lei complementar, 64 de 90, e trata de tais hipóteses. Dentro de tal lei complementar, não consta a questão do ficha limpa. Não diz nada. O candidato que estiver respondendo a processo não pode ser votado. A lei foi omissa nesse ponto. Pergunto a vocês, isso aconteceu anos atrás. Mesmo não havendo previsão legal, será que não era possível extrair diretamente da Constituição, com base no princípio da moralidade administrativa, tal permissivo? 9 votos a 2. Na época, 2 ministros do Supremo disseram, mesmo não tendo previsão legal expressa, eu entendo que o ficha suja, o candidato que vai responder na inquérito ou processo, não pode ser votado. Mesmo não tendo lei, eu posso extrair isso diretamente do princípio da moralidade, eficácia horizontal dos direitos. Que foi o argumento que o Supremo utilizou para o nepotismo. 9 votos contrários. Não, infelizmente, como não tem lei, o judiciário, nesse caso, estaria atuando como legislador positivo, o que é vedado. É permitido ficha suja. Isso anos atrás. É engraçado, agora eu vou fazer análise crítica, não está no informativo. É engraçado o seguinte, o Supremo entendeu que não era possível extrair moralidade para se criar uma lei. Mas quando foi o julgamento da súmula número 13, súmula vinculante, eles falaram, não, mesmo não tendo lei que proíbe o nepotismo, é possível extrair tal conclusão com base na moralidade. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Voltamos à ficha suja. Tá bom, não tem lei. Então, já que é assim, iniciativa popular. Todo mundo recolhendo assinatura para criar uma lei. 1/100º do eleitorado nacional, chegamos à lei complementar 135 de 2010. E aí vem 2 questões. Primeira questão, será que essa lei já vale para essa eleição agora? Que teve? Segunda questão, e mesmo no futuro, será que essa lei é constitucional? Não ofenderia o princípio da presunção de inocência? Vamos lá. Qual era a questão? Ação declaratória de constitucionalidade proposta em face da lei. Para dizer, a lei é constitucional. O Supremo dá um efeito vinculante que aí nenhum juiz singular vai poder dar nenhuma liminar para a ficha suja. Só que teve também uma ação direta de inconstitucionalidade em face da mesma lei, porque dizia que quem tivesse excluído do órgão de registro da profissão não poderia ser votado. Aí falar, isso é um absurdo. Coitado, imagina, eu não paguei a OAB esse ano e aí eu não posso ser votado. Isso é absolutamente inconstitucional, isso viola o meu direito de sufrágio, a minha capacidade eleitoral passiva. E mais do que isso, o ficha suja não é só de condenação por órgão colegiado. Ele traz diversas hipóteses, né? Ele fala em exclusão do exercício da profissão, rejeição de contas, renúncia a cargo político. Pois bem, como nós fazemos
com relação a isso. Primeira discussão, com relação ao princípio da segurança jurídica. O Supremo entendeu que não poderia ser aplicado no mesmo exercício da lei que instituiu, ou seja, não valeria para as eleições passadas. Quanto ao futuro, não vai ter dúvida. Não há mais que se falar em segurança jurídica. Quem renunciou no curso do mandato vai poder concorrer. Quem renunciar a partir de agora já não vai mais poder ser candidato. Beleza. Aí vem o ponto nodal da questão. Suprimos a omissão, não há mais que se falar em violação à separação de poderes, não há mais que se falar em violação à segurança jurídica. Eu pergunto, como é que fica a presunção da inocência? Segundo, será que não haveria aqui um retrocesso social a essa lei ao permitir que um órgão colegiado, o cara ainda não teve nem trânsito julgado, o cara não pode se candidatar? E como é que fica a proporcionalidade? Como é que fica lá a proibição do excesso? Tinha um meio menos gravoso, mas daí proibir o cara, isso é violar a razoabilidade. Argumentos invocados na peça inicial. E aí vem o relator, o Fux, e fala assim, bem, agora chegou a hora de eu fazer um bonito. E ele fala, primeiro, em matéria de segurança jurídica, a questão já está superada. A lei vale para as próximas eleições. Segundo, em relação à presunção de inocência, isso é o mais importante do voto para mim. Uma coisa é a presunção de inocência na esfera penal. A pessoa não pode ser presa antes do trânsito em julgado. Outra é a presunção de inocência, e aí o Fux inovou, na ordem eleitoral. Onde a pessoa tem que ter um padrão rígido de moralidade administrativa. A lei seria proporcional. Não haveria que se falar em violação ao segundo subprincípio, o da proibição do excesso. Por quê? E aí vem uma explicação que eu peço um parênteses para vocês olharem para o quadro. Teoria dos princípios. Essa é a estrutura nuclear de um princípio. Todo princípio é igual a uma célula. Todo princípio tem um núcleo essencial que tem natureza de regra. O que não pode ser ponderado, restringido, é o núcleo essencial desse princípio. E o Fux diz, a lei da ficha limpa só proíbe o cara de se candidatar, capacidade eleitoral passiva, mas ele continua podendo votar. Ou seja, não foi afetado o núcleo essencial dos direitos políticos. Então, se aproveitando a teoria dos princípios, a regra continua sendo preservada. Não houve violação ao núcleo essencial dos direitos políticos, porque vai se preservar a capacidade eleitoral ativa. Ele pode continuar votando. Nesse caso, diz o Fux, o princípio democrático e o princípio da moralidade deveriam ter uma posição de primazia. E continua, tampouco haveria de se falar em vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso? Que isso? Vocês sabem o que é vedação do retrocesso? Já ouviram falar na eficácia vedativa do retrocesso? Vedação do retrocesso é o seguinte, tem um comando constitucional. Aquele comando não tem nenhuma efetividade. Vem uma lei e confere efetividade àquele comando. Me dá um exemplo. Direito de greve de servidor não pode ser fruído. Vem uma lei que fala, agora já pode ser exercitado. E aí vem uma lei posterior e revoga essa lei anterior, sem nenhuma política equivalente. Essa lei é inconstitucional porque causou um retrocesso social.
Atenção! Nesse caso, viajou. Quem falou em vedação de retrocesso? Não estamos falando de direitos sociais, estamos falando de direitos políticos, não tem nenhuma lei revogadora e, pelo contrário, a lei está aqui para preservar o princípio democrático e não para restringi-lo. Não há que se falar em vedação do retrocesso. A única coisa que o Fux faz, a ressalva, é a seguinte: eu só acho que a lei é inconstitucional no seguinte caso: quando fala em que a pessoa não pode ser votada, não em caso de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar, por exemplo, mas em caso de mera representação. Não, aí não, né? Imagina. Senão vai começar uma chuva de denúncia anônima, né? Eu sou o PT, represento contra o PSDB que ele faz isso. Pronto, já não pode mais ser votado. Então vou lá votar contra o PT. Beleza, também não pode ser. Vou contra o pessoal, então não vai ter ninguém votado. Que representar é uma coisa. Outra coisa é você instaurar um processo na comissão de ética. Aí ele fala, violaria o princípio da proibição de excesso a pessoa não poder ser votada por mera representação no Conselho de Ética. Que senão vira um denuncismo anônimo. E aí o Fux de novo pega e fala, eu acho que é um caso de se aplicar a interpretação conforme. Mais uma vez a interpretação conforme. Julgamento suspenso para decisão final no ano que vem. Uma dúvida, pessoal? Eu não lembro que eu vi já tem algum tempo. Ele não fala também sobre um certo excesso em manter uma inelegibilidade para 8 anos depois do Fala assim. E ele fala isso não como interdicto, não, fala a verdade. Porque um dos requisitos da lei era falar assim, olha, você tem o trânsito em julgado, depois disso você está cumprindo pena, digamos. Eu não posso me eleger, mesmo pela presunção de inocência. Já fui julgado por um órgão colegiado, está pendente julgamento. Então não está lá. Depois que eu fui condenado, vou ficar mais 8 anos elegível. Ele acha que tem que deduzir o prazo. Aí também não. Né? Então você vai ficar mais 8, mais 5, vai virar 13. Ele fala, tem que deduzir o prazo do tempo que eu já não pude ser votado. Ainda fala com algumas condenações isso. Aí não dá. É verdade. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Precisando de qualquer dúvida, esse é meu e-mail aqui, vou botar no quadro. Ou quem quiser é só me procurar no quartel de bombeiros. Acho que no quartel central dos bombeiros, lá na Praça da República. Um abraço para todos, obrigado.